Imagine o sol escaldante do Arizona, um disco de cobre martelado contra um céu impiedoso. O ar é tão seco que você sente o gosto da poeira antes mesmo de respirar. No horizonte, onde o calor faz a terra dançar, surge uma silhueta, um homem, um cavalo, e um silêncio que pesa mais do que o chumbo no seu coldre. Antes de seguirmos por essa trilha de poeira e vingança, um aviso importante. Esta história é apresentada para fins de entretenimento e preservação da cultura histórica da fronteira. É um mergulho nas lendas que moldaram o imaginário do Oeste. Um relato focado na narrativa e no espírito da época, e não um documento acadêmico. Elias Thorne não era um homem de muitas palavras. Na verdade, ele não precisava delas. O Velho Oeste ensinava que as palavras eram baratas, mas o silêncio era a única coisa que restava quando a justiça falhava. Ele carregava no rosto as marcas de uma vida que muitos teriam abandonado há muito tempo. Cicatrizes que contavam histórias de invernos rigorosos e verões onde a água era mais valiosa que o ouro. Mas a maior cicatriz de Elias não estava na pele. Estava na memória de uma pequena fazenda no vale, agora reduzida a cinzas e lembranças amargas. Dizem os registros da época que o código da fronteira era implacável. Se você tirasse algo de um homem, deveria estar preparado para pagar com a mesma moeda. E Elias Thorne estava ali para cobrar a dívida. Ele observava a pequena cidade de Nascentupus Red Creek do alto da colina. Uma fileira de tábuas de madeira e sonhos desfeitos que parecia pequena demais para esconder homens tão perigosos quanto os que ele caçava. Mas aqui está o detalhe que a maioria das pessoas ignora. No Oeste, o tamanho da cidade não importava. O que importava era quem controlava a sombra que as construções projetavam. Imagine por um segundo o silêncio daquela rua principal. O vento soprava uma canção solitária, empurrando a vegetação seca de um lado para o outro. Elias apertou as rédeas. Ele sabia que, assim que entrasse naquela cidade, não haveria volta. Se esta história de justiça e redenção está ressoando com você, deixe o seu like. Isso ajuda muito a nossa comunidade de entusiastas do faroeste a crescer e sinaliza que essas lendas merecem ser contadas. Agora, continue comigo, porque os próximos minutos revelam o exato momento em que tudo mudou para Elias Thorne. A lei do deserto era clara para aqueles que viviam à margem da civilização. Não havia tribunais, apenas a verdade nua e crua diante do cano de um revólver. Elias desmontou em frente ao saloon, o som de suas esporas ecoando como um relógio contando os segundos finais de alguém. O ar dentro do estabelecimento estava pesado, carregado com o cheiro de uísque barato e o medo latente. Ele não buscava o ouro. Ele buscava o que o ouro não pode comprar: o equilíbrio da balança. O grupo de forasteiros que ele rastreava por semanas estava ali. Homens que acreditavam que a distância entre o crime e a punição era grande o suficiente para serem esquecidos. Eles estavam errados. Registros antigos de fronteira sugerem que homens como Elias eram raros, mas reais. Arquétipos de uma era onde a honra era a única bússola em um território sem mapas. Ele caminhou até o balcão. Cada passo era uma declaração de intenções. O barman, um homem que já tinha visto de tudo, baixou o olhar. Ele reconhecia aquele tipo de determinação. Era a determinação de quem já tinha morrido uma vez e não tinha medo de fazê-lo novamente. Mas aqui reside o mistério que envolve o cavaleiro solitário. Ele não sacou sua arma imediatamente. Ele pediu um copo de água. Um gesto simples que paralisou a sala. Os homens ao fundo, sentados em uma mesa de pôquer, pararam de respirar. A tensão era quase sólida. Eles sabiam quem ele era. Ou, pelo menos, sabiam o que ele representava. O conflito atingiu seu pico de tensão silenciosa.
Elias Thorne não olhou para trás, mas sentia cada par de olhos cravado em suas costas. Como nos clássicos heróis das telas, este homem entendia que a verdadeira força não reside na velocidade do gatilho, mas na firmeza do propósito. O confronto estava prestes a sair da sombra e tomar as ruas de Red Creek, sob o sol do meio-dia. A poeira lá fora parecia esperar por um sinal. Elias virou-se lentamente, o copo de água ainda intocado sobre a madeira gasta do balcão. Ele encarou o líder do bando, um homem cuja reputação de crueldade era o único motivo pelo qual ainda estava vivo. O tempo parecia ter parado. O silêncio no salão era tão denso que o estalar da madeira sob os pés de Elias parecia um tiro de canhão. Silas Vance, o homem que comandava o medo em Red Creek, levantou-se lentamente. Seus olhos eram frios, desprovidos de qualquer rastro de remorso. Recortes de jornais da década de 1880 sugerem que homens como Vance não eram apenas bandidos. Eles eram subprodutos de uma terra que ainda não conhecia a palavra lei. Vance sorriu, um gesto torto que não chegava aos olhos. Ele sinalizou para seus homens se afastarem. No código não escrito da fronteira, havia momentos em que a plateia era necessária, e este era um deles. Ele queria que a cidade visse o que acontecia com quem ousava desafiar sua autoridade. Elias, no entanto, não estava ali para dar um espetáculo. Ele estava ali para cumprir um propósito. Lá fora, disse Elias. Sua voz era baixa, mas carregava o peso de uma tempestade iminente. Eles caminharam para o centro da rua principal. O sol do meio-dia não oferecia sombras para se esconder. Mas aqui está a verdade que muitos tentam enterrar sob a poeira do tempo. Um duelo no Velho Oeste raramente era sobre quem era o mais rápido. Era sobre quem conseguia manter o coração calmo enquanto a morte o encarava de frente. Sabedoria popular da época dizia que o deserto não perdoa os ansiosos. Imagine por um segundo a respiração pesada de Elias, o suor escorrendo pela nuca, o cheiro de pólvora seca e feno que pairava no ar. A cidade inteira parecia ter parado de respirar atrás das cortinas cerradas e das frestas das portas. Elias Thorne não via apenas um inimigo. Ele via as cinzas de sua casa. Ele via o rosto daqueles que tinha perdido. Mas, aqui está o detalhe que a maioria das pessoas perde nessa história. Elias não estava sendo guiado pelo ódio puro. O ódio é cego, e a cegueira na frente de um gatilho é uma sentença de morte. Ele estava sendo guiado pela justiça. Como os grandes arquétipos dos heróis solitários, ele entendia que sua vida era um preço aceitável para restaurar o equilíbrio daquela terra esquecida. Silas Vance levou a mão ao cabo da arma. O metal brilhou sob o sol implacável. Mas antes que o primeiro movimento fosse completado, o destino de Red Creek foi selado. O ajuste de contas não foi barulhento ou caótico como muitos imaginam. Foi preciso, foi definitivo. O conflito atingiu seu clímax em um piscar de olhos, e quando a fumaça começou a se dissipar, o silêncio retornou a Red Creek. Mas desta vez, era um silêncio diferente. Era o silêncio do alívio. Registros de época indicam que, após aquele dia, a influência do bando de Vance desmoronou como um castelo de cartas. Sem a cabeça da serpente, o corpo não tinha mais direção. Elias Thorne não ficou para receber agradecimentos. Ele não buscou uma estrela de xerife, ou o ouro que Vance havia acumulado através do sofrimento alheio. Ele caminhou de volta para seu cavalo, montou com a mesma calma com que havia entrado na cidade e seguiu em direção ao horizonte. Dizem as lendas que ele nunca mais foi visto em Red Creek, mas sua história permaneceu viva nas fogueiras e nos relatos de quem valoriza a honra acima da própria vida. A marca de um verdadeiro homem do Oeste não é deixada em monumentos de pedra, mas na paz que ele deixa para trás
quando decide seguir seu caminho. Sinta agora o vento soprando novamente naquela rua. A justiça foi feita, não pelo desejo de sangue, mas pela necessidade de que o bem voltasse a ter um lugar à mesa. A história de Elias Thorne é um lembrete de que, mesmo nos lugares mais áridos e selvagens, a luz da integridade pode brilhar com a força de 1000 sóis. Eu agradeço por você ter cavalgado comigo até o final. Isso mostra que você faz parte dos poucos que realmente valorizam a honra e a garra do Velho Oeste. Se este conto trouxe valor para o seu dia, um like significa muito para nós. Se você ainda não faz parte da nossa trilha, inscreva-se agora mesmo. Lançamos esses mergulhos profundos nas lendas da fronteira toda semana. Diga-me aqui embaixo nos comentários. Você acredita que a justiça pode ser feita apenas com as próprias mãos, em um mundo sem lei? Ou a civilização sempre cobra o seu preço? E não deixe de conferir esta outra lenda que está aparecendo na sua tela agora mesmo. Vejo você lá, parceiro.